Hoje nós viemos conhecer o Museu de Arte Osório César, aqui em Franco da Rocha. E nós queremos saber se ele realmente é acessível. Vamos conhecer com a gente? Eu sou Leonardo Gleison, engenheiro de software e consultor em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. E eu sou a Camila Domingues, professora, especialista em educação inclusiva e deficiência visual. E esse é o canal Inclunet, um espaço criado para demonstrar que ser igual É mostrar que somos todos diferentes. Seja bem-vindo ao canal Inclunet. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. Assim você fica por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia assistiva, educação inclusiva, atividades de vida autônoma, inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência visual. E para você que já é inscrito, não esquece de deixar aquele like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. E não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, é @Inclunet. Hoje as pessoas com deficiência têm um tratamento bem melhor do que antigamente. A gente está aqui onde já foi o Complexo Hospitalar do Juqueri, que foi o que deu origem à cidade de Franco da Rocha, né? O Dr. Franco da Rocha era um dos principais psiquiatras aqui do hospital. E hoje ele virou praticamente todo um museu. A gente ainda tem o hospital aqui dentro, mas é bem menos... a gente já não tem mais pessoas internadas aqui, consideradas loucas, né? Ou as pessoas com deficiência intelectual. Não é o caso mais hoje em dia. Mas só que o que era considerado pessoa com deficiência intelectual na época que o hospital foi aberto, poderia ser pessoas de diversos tipos. Pessoas que pensavam diferente, Transtornos. alguns tipos de transtorno, até pessoas com autismo, né? Alguns níveis de autismo poderiam ser consideradas pessoas que na época eram consideradas loucas. Mas muitas dessas pessoas que ficaram internadas aqui no Hospital do Juqueri, elas eram artistas também. E elas produziram um material de arte, artes plásticas, muito rico, que é exposto aqui no Museu Osório César, que era a sede administrativa do Hospital do Juqueri. E é muito bacana saber que as pessoas com deficiência ou que não se encaixavam, que tinham algum tipo de transtorno, conseguiam se expressar de alguma forma. Então, a partir das obras de arte, dos quadros, a gente consegue perceber alguns sentimentos de raiva, de não estar entendendo o que está acontecendo, ou mesmo de tentar dar um grito para que a sociedade realmente os entendesse. E o museu traz muito isso, eles como protagonistas de toda essa gama artística que a gente conheceu hoje. E muitas vezes a forma que essas pessoas que viviam aqui tinham de se expressar e até de tentar dar alguma normalidade para a vida delas aqui dentro do complexo era justamente se expressar de uma forma artística. O que é muito legal, pensando, né, em como as pessoas elas procuram melhorar, né, mesmo dentro de um estado que era tão difícil e tão desumano. Aqui as pessoas eram tratadas com os mais diversos tipos de tratamentos desumanos mesmo, como choques elétricos, coisas que a gente sabe que não é para ser feito, que não pode ser feito, mas que na época era um tipo de tratamento de ponta, era alta tecnologia que eles acreditavam que estavam fazendo um bem para essas pessoas e na verdade não era bem assim. Mas mesmo assim, esse espaço ele tenta resgatar e trazer para a memória de hoje da gente aqui que mora na cidade, né? Como essas pessoas viviam ali no dia a dia, né? Então tenta resgatar e colocar isso na memória de todo mundo. Na verdade, sobreviviam através de muitas obras, muitas formas de se expressar. E a gente vê o quanto mudou e quantos os direitos das pessoas com deficiência tiveram que avançar para nós, pessoas com deficiência, estarmos hoje aqui, livres e podermos fazer o que realmente a gente quer e estar nos lugares que a gente quiser. E saber de todo esse resgate dessa cultura, de saber de toda essa história é tão importante para que
a gente veja como avançamos e o que não pode ser mais voltado. E na visão de manicômio é que as pessoas, muitas vezes, infelizmente, hoje em dia traz para a nossa sociedade como capacitismo, como querendo que as pessoas com deficiência não participem efetivamente no trabalho, na educação, na saúde. E o museu traz essa importância de ver as pessoas com deficiência ou as pessoas que não se encaixam numa normalidade que na realidade não existe. Ninguém é normal e ele traz que as pessoas precisam ser aceitas do jeito que são e a gente precisa sim aceitar as diferenças. E o museu, ele é um resgate do que as pessoas tratavam como pessoas com deficiência na época, da falta de respeito, da falta de ouvir e de dar uma atenção para pessoas que precisam, né? Que na verdade na época precisavam mais de atenção, de ser ouvidas do que mesmo de ser internadas e serem escondidas da população. Nem sempre as pessoas que estiveram aqui dentro eram loucas de verdade, nem sempre as pessoas que estiveram aqui tinham alguma deficiência, mas muitas vezes muitas dessas pessoas foram internadas aqui porque elas não se encaixavam em padrões que a sociedade da época exigia, né? A gente teve a oportunidade de conversar com um dos curadores aqui do museu, a gente vai deixar um pedacinho da entrevista, do nosso bate-papo aqui com ele no resto do vídeo aqui. A gente espera que você tenha gostado aí do nosso passeio. Olá, meu nome é Elielton, eu trabalho no Museu de Arte Osório César, que é um museu sobre as produções de artistas que foram internos do Juqueri. É todo um trabalho de arte e saúde mental a partir do médico e crítico de arte Osório César. Estamos aqui na parte que tem a acessibilidade das obras. Tem relevo, tem o braille, muito legal, né, Léo? Tem as réplicas, né, das esculturas e também tem coisas escritas em braille, legendando as obras, bem legal, muito bem feito. Então temos aqui, por exemplo, 3 peças táteis que apresentam um pouco da dimensão da primeira sala do museu. Então temos uma cabeça do Osório César, né, que foi feita, atribuída à artista Tarsila do Amaral. Temos uma peça que retrata uma cena de anatomia, então pensando na dimensão do corpo, a dimensão médica, do próprio hospital psiquiátrico. E temos uma obra sobre o museu, que é a idealização de um dos artistas, o artista Ubirajara Ferreira Braga, que é o artista que mais obras produziu na história do acervo do museu. Então, das nossas 8.000 obras do acervo do MAOC, 3.000 são de Ubirajara. E nessa obra, isso é um número assim, expressivo, muito grande, que é o artista que mais produziu. Então, quase metade do acervo é de obras do Ubirajara, né? Pelo menos 1/3 do acervo do museu. E uma obra, né, que foi adaptada como uma peça tátil, ele retrata um incêndio. Então traz uma dimensão do museu, mas a partir de uma preocupação do Ubirajara, que é desse incêndio. Então, ele inclusive nomeou a obra como Incêndio do Museu do Osório César, um sonho. Né? E não é a única obra que ele fez sobre esse incêndio, há pelo menos 3 obras no acervo do museu sobre esse incêndio do museu e essa preocupação do Ubirajara, que podemos associar com cartas que ele fez também sobre o tema. Então tem uma carta que ele pede para que o Juqueri reforce a segurança do museu, pense mais exposições com o acervo do museu, o diálogo com os artistas. Então nós temos essa camada. E essa obra do incêndio do museu é de que ano? A obra é de 1999, o artista falece em 2000 e o incêndio do prédio central do Juqueri em 2005. Eu me lembro porque eu trabalhava no Corpo de Bombeiros na época. Ah, tá. E você chegou a vir aqui para... Não, eu também? não vim. Eu estava de serviço lá no Corpo de Bombeiros na época do incêndio. E eu fiquei sabendo porque o pessoal todo do quartel, aqui da Escola de Bombeiros aqui de Franco da Rocha, foi alocado e aí o incêndio demorou, ficou um breu lá, ficou tudo vazio, porque todos os bombeiros vieram para cá. E foi um dia bem triste, né? Porque a gente sofreu bastante com esse incêndio aqui. Né? Um prédio muito simbólico, né? O prédio central do Juqueri, com arquivo, com a biblioteca. Então é curioso que é pensar que a obra do Ubirajara é anterior e esse incêndio não chegou a atingir um museu, né? Nenhum deles, né? Como ele idealiza, pensa nessas obras. Mas é curioso pensar que esse incêndio gerou o fechamento do museu, então refletiu no museu em alguma dimensão. Porque o museu foi criado em 85 e foi fechado em 2005 após esse incêndio. Então colocamos essa obra na entrada do museu, então a curadoria escolheu essa obra
porque ela seria muito representativa para falar sobre esse tema. Então, não é necessariamente sobre o incêndio que aconteceu no Juqueri, que o artista ele falece antes, mas é uma obra que serve para a gente falar sobre o assunto. Então a gente fala também sobre esse incêndio, esse fechamento do museu e agora essa reabertura em 2020, já pela Prefeitura de Franco da Rocha. Então esse processo também de reabrir, pensar esse museu após esse incêndio no Juqueri. Foi aí que foi pensado a acessibilidade, fazer as obras táteis, A acessibilidade, ela já veio como um dos projetos nossos, queríamos desde o início do projeto do museu. Então já era pensando nas etapas, né? Tinha o restauro da arquitetura, restauro de obras do acervo para a exposição, luminotécnica, né? Pensar essa iluminação para cada obra, quanto que cada obra pode receber de luz em relação à conservação delas, né? A expografia, que é esse desenho cenográfico da exposição, como pensar cada parede. E um dos projetos nossos já era pensar a acessibilidade do museu, né? Tanto é que essa acessibilidade já foi desenhada junto com a arquitetura, porque já tínhamos ali delimitadores, pensando nas paredes também, que tinha que ter um espaço de cadeirante, de circulação. Então tem ali um espaçamento limite, né? O espaço não poderia ficar mais cheio do que já está, né? Então já tinha um limite que assim, olha, esse aqui é o limite para o cadeirante conseguir entrar e conseguir fazer uma boa visita pela exposição. Já tínhamos a rampa de acesso, mas aí a acessibilidade do acervo em si veio como um projeto posterior. Então, como não conseguimos inicialmente para a reabertura do museu, anos depois conseguimos no edital do Estado, né, no edital pelo PROAC, que é o Programa de Ação Cultural, por meio da empresa Inclua-me da Marina Baffini, que é uma empresa que trabalha há muito tempo com acessibilidade de exposições de arte. Então, dentro desse projeto foi possível ali, pela Marina Baffini, definir peças táteis do museu, então um diálogo com o museu para definir quais obras seriam adaptadas também para as exposições, né? Piso tátil, interno e externo. Então interno conseguimos colocar os elementos e dialogar com o piso, então o piso é marrom de madeira, e aí o elemento também é marrom, então está dialogando também no cotidiano. Então, foi também pensar essas soluções de acessibilidade e soluções estéticas também pensando no museu, né? Como apresentá-lo, que é algo bem interessante pra gente. E de um museu que já nasce de um contexto de se pensar os estigmas e pensar também essa acessibilidade, né? Que gera um diálogo de pensar pessoas neuroatípicas, né? No sentido da internação psiquiátrica, né? Que é uma camada, né? Sabemos que essa é uma camada, que há outras tantas, como pensar, né, crianças ou pessoas já adultas que tenham também autismo, que tenham alguma outra questão também neurológica que vai com a dimensão também de pessoa neuroatípica, né? Mas no Juqueri uma outra construção, é falar isso do século XX e discutir justamente isso, né? Pessoas que foram internadas que possivelmente hoje não iriam para um tratamento psiquiátrico, né? Uma noção de loucura do século XX, de pessoas como mulheres que queriam ser independentes, LGBTs, né, que eram tidos como doentes. Então toda uma noção também que socialmente a gente foi trabalhando e conseguindo e desconstruindo, exatamente. Acho que essa é uma boa palavra para definir um pouco disso. Mas é interessante como o museu ele retrata uma saída do preconceito extremo para o reconhecimento da potencialidade da pessoa humana. Pensando do ponto de vista de que pessoas com algum tipo de deficiência, que poderia ser considerada deficiência intelectual, ela é capaz de produzir obras artísticas e expor isso e transformar isso num trabalho, na expressão da própria cultura e contribuir com a cultura do próprio país, né? Acho que Exato. Isso é lindo, porque é uma mudança de chave, né? As pessoas que eram socialmente ignoradas, aqui elas são o foco, o destaque, né? Então muda, são os protagonistas. Tanto é que o museu muitas vezes apresenta a cidade, mas apresenta a partir desses artistas que foram internados. Então são eles apresentando a cidade. Então já recebemos aqui ministra da Saúde e quem que apresentou a cidade para eles? Os artistas que eram internos, a partir das obras deles. Falamos sobre essas obras, mas são eles, antes de tudo, que fizeram as obras e que estão apresentando a cidade, o contexto do próprio Juqueri. Então é uma mudança de chave muito importante que entra no lugar de uma autorrepresentação também, né? De como eles também quiseram se expressar, né? E é como um dos curadores, o Pedro Quintanilha, comenta de que o interno ele não era considerado pelo que ele escrevia ou pelo que ele falava, mas pelo que ele desenhava, pelo que ele apresentava.
Então, como que a gente pode utilizar essa produção artística para essa mudança de chave e como no período contemporâneo podemos repensar até o que eles escreveram, o que eles falaram e como que podemos legitimar também essas pessoas e não ficar colocando em um lugar também de estigma, só associando a uma condição que a pessoa tem. Sim. Né? Porque aí é um lugar muito limitador, né? De que a pessoa é aquilo e ela não pode fazer nada além disso, né? Então, como que eles conseguem também se reorganizar socialmente e pensar esse lugar de produção, né? Que é o que a gente pretende também. Por isso que eu queria comentar que o projeto de acessibilidade do museu, ele já era parte da política do museu desde a sua reabertura. Né? Não veio só por uma questão de como a temática tem sido trabalhada mais no período contemporâneo, que é essencial, mas que é como que isso contribui, né? Como que é pensar também esse museu mais diverso e plural também, né? Porque já vem de um lugar, né, pautado muito por estigmas também, né? Então, como trabalhar isso? E aí também vem para integrar toda a rede de museus do estado de São Paulo, que hoje já tem uma maioria, principalmente da capital, já tem acessibilidade, já vem sendo trabalhado, né, desde dos anos a partir de 2005, né, quando você começa, tem a abertura do Museu da Língua Portuguesa, não me lembro agora a data, mas foi um dos primeiros museus com acessibilidade, e aí você vem acessibilizando essas obras aqui para que todas as pessoas tenham acesso, né? Porque é diferente você chegar num museu e você encontrar uma escultura dentro de um vidro e você não tem acesso, mas assim, mal você vai tocar ali num vidro, né? Sim. E você poder ter acesso e tocar numa réplica que seja para saber exatamente o que tem ali dentro. Então, muitas vezes você não tem essa oportunidade e é muito por isso que as pessoas com deficiência hoje podem não ter acesso ao museu, né? Acesso à cultura, acesso à arte. É como você ir no teatro e ao teatro ser mudo e você não ter audiodescrição, assim. Então, Ou Libras. o que você vai fazer lá? Você não vai fazer nada. Eu nem vou, eu nem saio. E é muito bom saber que na cidade que a gente mora tem agora um museu que tem acessibilidade, porque pra gente também é uma representatividade que não só está nos centros urbanos, né, mas está aqui na nossa região. Então, é muito bom. Sim. E que é nosso, né? É nosso nosso. plural, né? É de Nossa vocês história. também, né? É a nossa história, né? Como acessá-la também, né? Eu fico feliz também de ouvir também sobre isso, porque para nós também é um retorno muito importante como esse projeto está sendo recebido, né? O projeto do museu em si e o projeto também de acessibilidade aqui do museu. Porque são vocês que vão também conseguir nos dizer se o projeto está bem adequado ou não. Né? Então, como que a gente tem essa recepção? Como que o museu também se abre para ter essa recepção, né? Sim. De saber se a peça está sendo comunicativa, se o piso tátil também está bem colocado ou não, como que isso também direciona. Justamente a gente consiga pensar também no cotidiano como fazer manutenções, recuperações, como trabalhar, né? Porque a gente pode falar, fizemos o projeto, mas ele não se encerra ali, né? O projeto depende também da recepção das pessoas, que é o próprio museu, com o público geral, né? Que é como o público recebe também as exposições. E aí um dos vídeos que vocês vieram assistir hoje, que é uma das Marias, que é uma produção da Roma Atômica, né, ali junto com a Mara Hartmann e com a Paloma Rodrigues, e que tem ali a direção do Lucas Cupino. É um trabalho para a Lei Paulo Gustavo, aqui de Fernando da Rocha, que ele foi feito em pelo menos 3 versões. Tem a primeira versão que fizeram no curta-metragem, uma segunda com libras e uma terceira com audiodescrição. E aí temos as 3 opções também aqui para assistir na sala de vídeo do Maok. A gente também teve a oportunidade de assistir o curta-metragem que fala muito sobre o Juqueri, que é uma das Marias, que é produzido pela Roma Atômica, com a Mara Hartmann e a Maria Hartmann, que são pessoas que trazem muito a história, porque a Maria, ela viveu muito disso, ela trabalhou no hospital psiquiátrico e, inclusive, ela fala como que era na época. E o documentário, o curta, ele tem acessibilidade, tem a versão com audiodescrição em libras. O caule de outra árvore. Direção, Lucas Cupino. Uma figueira com os frutos verdes. Apresentando Amara Hartmann, Maria Hartmann. À frente de arbustos em uma mata, lê-se o título, Uma das Marias. Em uma casa, uma moça abre um cesto feito de palha e cordas trançadas. Muito legal, né? O que você achou? Eu achei muito legal porque a Maria, ela
viveu em primeira pessoa tanto o sofrimento das pessoas que viviam aqui. Ela foi enfermeira aqui no hospital e acompanhou a história de muitas dessas pessoas que hoje estão retratadas aqui no museu. E não teve como não se emocionar e ver o quanto mudou e o quanto avançou, e foi muito bacana ter essa oportunidade de assistir e conhecer o museu. E o chique é que a gente conseguiu tirar foto com a atriz principal, a Dona Maria Hartmann. Que estava aqui, chegou no meio da sessão, quando a gente estava assistindo, e aí a gente teve a oportunidade de dar um abraço nela pessoalmente e também de tirar uma foto com ela e, enfim. Que a gente vai deixar para vocês. Valeu! E aí, gostou de conhecer o Museu de Arte Osório César aqui em Franco da Rocha? Muitas pessoas acham que Franco da Rocha é só o hospital psiquiátrico, mas não é. Um dia a gente vai mostrar um pouquinho mais da nossa cidade aqui para vocês, mas isso já é uma demonstração de tudo de legal que a gente tem por aqui, e é muito gostoso saber que uma cidade pequena, né, se preocupa já em garantir que um museu tenha a acessibilidade, né? E conhecer também a história de quando tinha um hospital psiquiátrico, todo o protagonismo das próprias pessoas que eram internados, e isso é importante ressaltar, que pessoas hoje com diferentes tipos de transtornos e deficiência estão vivendo a vida em sociedade. Não esquece de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo. Um beijo!